Vem pro lado? Vamos passar para ele.
cruz, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei do meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manteram em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós é crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu, como renovo de pântano ou como raiz de terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para adorarmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapava-nos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Nós pensávamos fosse um charado operado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que as Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor lhe quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz de uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh,
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé, professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Pede do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor.
Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim junto com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti.
Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros que te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhuma culpa. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse te dada do mal. Quem entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz bem declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimon, em hebraico, Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram
colocaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim, se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim, procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois, disse ao discípulo: Esta é a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e que para a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus.
Todos os anos, nós lemos um relato de João, na Sexta-feira Santa. Um relato cheio de personagens, um relato cheio de diálogos, um relato cheio de detalhes, para contar o que foi a história de Jesus, da sua paixão, morte, crucificação e assim também depois a sua ressurreição. É extenso o Evangelho, né? E imaginem vocês que esse Evangelho era passado de tradição oral. Ou seja, que no começo foi passado de palavra em palavra. E o povo sabia isso de cabeça. O que acontecia. Imaginem vocês, se eu perguntar assim, ou se eu pedir para alguém de vocês vir aqui e recitar o capítulo 18 e o capítulo 19 de João. Provavelmente a gente vai lembrar algumas das frases. E as frases que mais marcam. Mas, como detalhe que tem, é um pouco difícil. Por exemplo, quem se lembra como chamava o servo do sumo sacerdote? Quem se lembra em quantos estavam quando Jesus entra ali no templo junto com os sumos sacerdotes? Quantos discípulos estavam? Dois. Está Pedro e um discípulo que era amigo do sumo sacerdote e da criada do templo, por isso Pedro conseguiu entrar. Olha o detalhe. Se a gente toma isso, meus irmãos e irmãs, como a regra da nossa vida, provavelmente a gente se comprometeria em saber de cabeça a história da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se nós fôssemos levar para uma analogia, que é uma analogia muito distante, o que a gente acabou de ler hoje, junto com o relato da ressurreição, deveria ser a receita da nossa vida. Aquilo que a gente sabe de cabeça para poder cristão. Aquilo que a gente sabe de memória. Para que alguém perguntasse para a gente, mas quem é esse Jesus? E nós pudéssemos falar assim, senta um pouquinho aqui que eu vou te contar a história. Esse homem, nascido em Belém, segundo a profecia. E a gente repetir essa história com a vivacidade que tem no Evangelho. E com certeza, se nós estamos aqui hoje, ela é a receita, a história da salvação é a receita da nossa vida. O relato da vida de Jesus é a receita da nossa vida. Colocar em prática é um desafio que nós temos. Hoje nós começamos essa celebração no silêncio. No silêncio para recordar que esse Deus sofreu por nós. Que esse Deus se entregou por nós. Que esse Deus quis nos salvar. Esse Deus, Ele quer estar conosco. Ele sempre quer salvar o homem, porque o homem sempre tem jeito na vida. O homem sempre tem possibilidade de recomeço. A cruz nos mostra essa grande possibilidade de recomeço na história da salvação. Sempre é possível voltar-se a Jesus. Se nós olhamos no altar, a cruz da unidade, nós vemos marcas de Jesus que não estão em nós. Nós vemos 5 chagas de Jesus que não estão em nós. Aparentemente não estamos. Se nós fazemos assim com as mãos, nós não vemos chagas. Mas se a gente olha a cruz para Jesus, essa chave marca a nossa salvação.
marca o desejo de que Jesus quer que sejamos realmente filhos de Deus. Sem as marcas da cruz, não há salvação. E sem as marcas da cruz na nossa vida, não há caminho de santidade. Não há forma de santidade sem passar pelas marcas da cruz. Sem passar pelas chagas de Jesus. Sem passar pela cruz. Sem receber o testemunho de Jesus. O testamento de Jesus, que é ter a nossa querida mãe como nossa mãe. Não há como chegar pela salvação sem passar pelas marcas da cruz. Sem subir junto com Jesus na cruz e sem descer com Ele para a glória da ressurreição. Nesse dia, nós somos chamados a ter a cruz e o Evangelho como os grandes sinais para a nossa vida e a grande receita para a nossa caminhada na santidade. Sem olhar para essas duas coisas, meus irmãos e irmãs, não tem como caminhar para a santidade. Sem olhar para a cruz, não há como ser santos. É sempre com a cruz de Jesus. E sabendo que a cruz vai deixar marcas na nossa vida, mas marcas para a ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos acompanhar a oração universal de duas formas. Aqueles que quiserem acompanhá-la ajoelhados em todas as intenções podem assim fazer, e os que não puderem acompanhar em pé, também podem fazer. Irmã Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria todo tem seu fundamento, dignai-vos de escutar os nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais no meio dele possa crescer em sua paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros. Fazei que todos, pelo dom de vossa graça, vos sirvam com fidelidade
Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por vossos filhos e filhas tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis os que estão dispersos e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai de mim as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério de vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei-me entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade, vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes. Oremos por todos os governantes,
que Deus, nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, para que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o Lambo da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o Lambo da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
dizem que te conquistei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amado até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Te abri o mar vermelho e rasgaste o coração. Ao Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz não me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Mas forte e perfeito, em que foi que eu te faltei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
Beijo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos com as mãos que me apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Mais belo que todos.
belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tua chaga de amor, de vejo os lençóis se envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração. Revestiram-me de realeza, vejo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição, quero ressuscitar também. Encerrar-me dentro de ti, quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga fria descansar a minha alma em teu coração. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto em tuas chagas de amor, de amor, chagas de amor, de amor. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa minha grande prova. Ninguém te ama como eu,
Prova de amor maior não há. Quem doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Quem doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão.
Deus imortal em ti.
Aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar. Põe-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, amor, teu sangue tem poder para curar-me. Põe-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Põe-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu
Dizem que te conquistei, porque a morte me entregaste, em que foi eu te falei. Eu te vi sair perdido, com a noite bela terra, tua cruz parou entender. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, de nós.
obedientes à palavra de salvação e clamados pelo seu ensinamento e pelos anos de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, e apagai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Encontraremos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso. Convidados para a ceia, eis o poder de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de quem entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Cordeiro Santo, vitorioso, diante da tua cruz, eu me prostro e me rendo para receber teu sangue que lava e purifica, as chagas que curam minhas feridas, justificados somos pela tua cruz, pelo teu sangue e por tua palavra vencemos a morte, cordeiro imolado, tu és a nossa paz. Pelo teu sangue e por tua palavra vencemos a morte, cordeiro imolado, tu és a nossa paz. Cordeiro Santo, vitorioso, diante da tua cruz,
Fiel, brincando, milagre supremo de amor. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória, eterno louvor. Deus que é tão grande, se faz tão pequeno assim, só por amor pra chegar até mim. Que seja assim, E venha até mim, eu vou te dar glória. glória, Deus eterno, todo-poderoso, nós oramos que inspiração da morte e ressurreição do nosso Cristo possa dar a nós, obra do nosso Deus, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Padre não recebeu nenhuma informação sobre a procissão, mas depende do tempo, né? Em todo caso, às 6h30 da tarde, nós nos reunimos aqui, com procissão ou sem procissão, para a gente fazer a meditação do encontro de Maria com Jesus.
Oremos para eles. Que a vossa bênção, Senhor, desça sobre nós e sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha ao vosso perdão, seja dado o vosso consolo, crês na fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.